Eu não sei, o Augusto me diga se já retiraram da pauta ou não, mas a Câmara poderia votar hoje, né, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. E não discutiu. Não discutiu. Acabou a sessão. Acabou. A sessão acabou, então, mais uma vez, se adiou, enfim, deve ser também a confusão envolvendo aí o auxílio emergencial. E se vocês querem saber, eu nem acho que dificilmente o texto será aprovado, infelizmente. Infelizmente, porque o texto está apanhando muito. As pessoas podem ter opinião, claro que eu respeito aqueles que têm uma opinião divergente da minha, agora eu não respeito opinião sustentada em mentira. E há uma mentira essencial nessa questão. E eu vou dizer aqui qual é. Vamos lá. Existe um órgão que faz o controle externo do Ministério Público, ou deveria fazer ao menos, né? Punindo ali as transgressões, verificando se o trabalho está sendo feito de acordo com as regras do jogo, etc. É o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse Conselho Nacional do Ministério Público tem hoje 14 membros. Ele não está completo, mas, se completo, 14 membros. E aí tem o Procurador-Geral da República, que é o presidente. Tem 4 membros do Ministério Público da União. Porque o Ministério Público da União ele é formado de ministérios públicos. O Ministério Público Federal, que são os procuradores, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cada um desses entes tem, Bob Furui, um representante no Conselho Nacional do Ministério Público. Sim. Então tem o procurador, os 4 membros do Ministério Público da União e mais 3 representantes de ministérios públicos estaduais. Contou? São 8 membros. Portanto, o Ministério Público tem uma maioria já no Conselho. Uma maioria de pessoas, de membros do Ministério Público. E aí sobram 6 vagas. O STF indica um juiz, o STJ indica um juiz, a Câmara indica um representante, o Senado indica um representante e a OAB indica 2 advogados. E pronto, se formam os 14 membros. Obviamente, com uma maioria do Ministério Público. Isso acarreta, embora tenha vindo a público uma contabilidade, eu não vou entrar no mérito agora porque não vai dar tempo, uma contabilidade um tantinho malandra, demonstrando que sim, se pune com muita dureza as transgressões. A verdade é que essas transgressões quase nunca são punidas e o que você tem é um resultado corporativista, aqueles que pertencem ao Ministério Público acabam se unindo para proteger um dos seus. Com alguma frequência acontece isso. E aí veio à luz uma PEC que, depois de muita negociação, chegou-se à seguinte formulação. O Ministério Público, em vez de 14 membros, passará a ter 17 membros. Bob Furui. Mais 3 pessoas. Todos esses que eu falei continuam. Não muda. Tá? E aí? O Congresso tem direito a mais uma indicação, alternando Câmara e Senado. Mais 15. O Congresso, também alternando Câmara e Senado, indica, presta atenção, indica um membro do Ministério Público dos estados ou do Distrito Federal e territórios, mas é Distrito Federal porque não tem mais território. Então, ou indica alternadamente Câmara e Senado. Então, Câmara e Senado indica mais um alternadamente, e aí Câmara e Senado também alternadamente indica o corregedor, que tem uma função importante, claro. Mas esse corregedor indicado pela Câmara e pelo Senado tem de ser do Ministério Público.
e tem de ter sido Procurador-Geral de Justiça, ou dos estados, ou do Distrito Federal. Portanto, são 17 membros. Os 8 já estavam garantidos, porque não mudava, como era. Mais esse, 9, serão 9 membros do Ministério Público em 17. Eles mantêm a maioria. Apenas com uma diferença. É a Câmara ou o Senado que indica o corregedor, mas tem de ser um deles. Tem de ser alguém do Ministério Público. E ainda, o terceiro nome a mais seria indicado pelo Supremo, porém com necessária aprovação da Câmara ou do Senado. Inicialmente se pretendia que o Conselho pudesse desconstituir decisões tomadas por procuradores no curso de investigação. Não que eu ache isso um absurdo, e não acho mesmo, porque tem coisas aí do arco da velha que ninguém quer mexer, e eu já vou dizer uma delas aqui daqui a pouco. Mas tá bom, se retirou isso não está mais no texto. E, no máximo, o Conselho pode mudar decisões que sejam de caráter administrativo e que interfiram no funcionamento da República, digamos assim. Mas haverá um processo para isso, não é assim, isso não vale. Tem direito de defesa, tem tudo certinho. Não é assim, não é um troço liminar, né? Liminarmente se decide, acabou, não vale mais. Não. E outra, essas questões sempre são debatidas, elas sempre vêm a público. Não fico assim. Mas virou... e outra coisa, olha que absurdo, Bob Furuia. A PEC obriga o Ministério Público a ter um código de ética que ele não tem. Não tem. Olha que absurdo. Olha o que Bob Furuia. Ô, Valio Bene, você já viu esse negócio agora de obrigar o Ministério Público a ter código de ética? Gente... Que coisa mais escandalosa! Onde já se viu isso? Interferência no Ministério Público! Estão querendo entregar o Ministério Público para o Centrão. Que Centrão? O Centrão, por acaso, é um troço fixo? Existe... onde fica o Centrão? Quem é o Centrão? O Centrão é uma instituição? Parem de mentir! A única coisa é que você terá um conselho um pouco mais equilibrado para prevenir desmandos e punir desmandos. Aí sim. Não, por acaso, quem é que saiu atirando na proposta ontem com o vídeo? Sérgio Moro. Resolveu fazer campanha. A imprensa, infelizmente, quase sem exceção, comprou a versão do Ministério Público, porque continua a comprar a versão... O que a Lava Jato fez com o Brasil ainda é pouco, né? É pouco. Esse desastre que está aí é pouco. Comprou a versão de que estão tentando controlar o Ministério Público, por fim a sua independência. Independência não quer dizer autonomia absoluta. Ou o Ministério Público é a República Autônoma agora? Tem coisas acontecendo do arco da velha no país. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em boa parte dos municípios brasileiros, quem governa não é o prefeito, não. É o promotor. Faz-se lá o TAC, o tal do termo de ajustamento de conduta, e o Ministério Público acaba assumindo funções executivas, impondo determinações aos procuradores, aos prefeitos, aos gestores. Eles foram eleitos por quem? Foram eleitos por quem? Por ninguém. Tá bom, passo em concurso, etc. Fizeram a bobagem de ter um Ministério Público que não é subordinado a ninguém. A ninguém. Podem destruir a República sem acontecer nada. Lamento ter de falar assim. A Lava Jato destruiu a indústria de base no Brasil, de construção de base. Destruiu. Onde é que empresas que fizeram acordo de leniência, que foram pegas em corrupção, desapareceram, fecharam, quebraram? Onde? Aqui. Porque não tem limite.
E é isso que eles querem. E é isso que Sérgio Moro quer. E é isso que uma parcela, infelizmente, da imprensa também quer. A Siemens fez acordo de leniência no mundo inteiro. A Siemens quebrou? Que empresa quebrou? Destruíram empresas. Destruíram empregos. E, no entanto, nada acontecia no Conselho Nacional do Ministério Público. Nada. Os maiores absurdos. A Vaza Jato trouxe à luz os maiores absurdos. Olhem a dificuldade para punir alguém ali. Porque é uma reação corporativista. Estão querendo... As pessoas terão amplo direito de defesa. Agora, é claro que terão de tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho difícil que a coisa passe, porque se demonizou a proposta. Isso é coisa do Lira, isso é coisa do Centrão, isso é coisa de não sei quem. Todo mundo presta contas na República, por que eles não? E ontem aconteceu um episódio. Vocês se lembram daquele outdoor que surgiu em Curitiba, dizendo, aqui em Curitiba, sim, aqui em Curitiba, bem-vindo à República de Curitiba, terra, se tiver, Augusto, coloca aí, terra da Operação Lava Jato, a investigação que mudou o país, aqui a lei se cumpre, 17 de março, 5 anos de Operação Lava Jato, o Brasil agradece. E aí tem 9 procuradores de braços cruzados, os fortões do bairro Peixoto, inclusive o procurador que fez essa patuscada ilegal, o Diogo Castor de Matos. Porque inicialmente só apareceu e ninguém sabia quem tinha feito. Ninguém sabia. Depois se descobriu que era o Diogo. Ele acabou confessando. Só que, depois que veio a público, que a Corregedoria do Ministério Público Federal sabia que era ele e tinha decidido esconder isso. Tinha decidido esconder. Reportagem do Intercept Brasil. Dos diálogos da Vaza Jato. Quando isso veio à luz, ele pediu para se afastar da Lava Jato. Se abriu, então, um processo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público. Preste atenção. Esse outdoor, para todos os efeitos, tinha sido encomendado por um pobre baterista, Volibene, um músico, que teve seus dados usados sem que ele nem soubesse do que se tratava. Pegaram um laranja. Foi o Castor? Não, não tem evidência. Mas quem foi? Quem foi que pegou um laranja para disfarçar a autoria? Foi aberto um procedimento no Conselho. E esse ato dele foi considerado por unanimidade improbidade administrativa. Porque é disso que se trata. Improbidade administrativa. Se vocês perguntarem, mas Reinaldo, não aconteceu coisas muito mais graves e que não foram julgadas lá? Aconteceu. Coisas muito mais graves e não foram julgadas lá. Agora, 11 conselheiros consideraram improbidade administrativa. Tá? O Rinaldo Reis Lima, que é o corregedor, propôs um afastamento de 6 meses. Sim, improbidade administrativa, segundo as regras do Conselho, rende demissão. Você não pode ter, Volio Bene, um procurador considerado improbo. Né? Porque uma das suas funções, inclusive, é zelar pela probidade. Será improbo o que zela pela probidade? Não, não pode ser. Então, nesse caso, é demissão. Mas o Rinaldo Reis Lima, que é o corregedor, disse, vamos converter a demissão num afastamento de 6 meses. Um amigo dele, o Silvio Amorim Júnior, disse, não, 6 meses não, eu fiquei sabendo que o Castor estava muito deprimido nesse período, ele estava com um problema de depressão muito agudo, então provavelmente ele tomou essa decisão errada, movido pela depressão. Só 16 dias de afastamento tá bom. E aí outros membros concordaram com o afastamento. Tá? 5 deles. 11 votaram. 5 concordaram com o afastamento.
A relatora do caso, a Fernanda Marinella, disse não, improbidade é demissão. Então voto pela demissão. E ela votou pela demissão. E foi seguida por outros 5, por 6-5, se votou pela demissão. Agora eu tenho algo a revelar aqui. Os 5 que votaram apenas pelo afastamento são o Silvio Amorim Júnior, Ministério Público Federal. O Rinaldo Reis Lima, Ministério Público Estadual, no caso do Rio Grande do Norte. O Oswaldo da Albuquerque, Ministério Público Estadual, no caso do Acre. O Sebastião Vieira Caixeta, Ministério Público do Trabalho. O Moacir Reis Filho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com a devida vênia, a corporação resolveu proteger um dos seus. E o Conselho Nacional do Ministério Público tem a função de fazer o controle externo do Ministério Público. Aí a Fernanda Marinella, que propôs a demissão, e foi a relatora, indicada pela OAB. A Sandra Krieger, indicada pela OAB. O Otávio Luiz Rodrigues Júnior, indicado pela Câmara. O Egels Augusto Muniz, indicado pelo Senado Federal. E só o Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, que é do Ministério Público Militar. Esse votou pela punição, um único, ainda vindo do Ministério Público Militar. Aí empatou a votação, aqui dá 5-5, e o desempate, então, ficou com o Humberto Jacques, que é o vice-procurador-geral. E que estava lá representando o Augusto Aras, por um voto. E ainda assim justificou o voto, lembrando que em caso de improbidade o Conselho tem de votar pela demissão. Por um único voto. Sim, na demissão imediata, tá? Agora o Augusto Aras vai indicar um procurador para cuidar disso, é uma ação civil pública, vai para a primeira instância da Justiça Federal, ele pode ainda ser absolvido pelo juiz, a depender do andamento, pode chegar até ao Supremo a coisa. Aí os procuradores estão dizendo, mas não é caso tão grave assim para demissão. Não é caso tão grave assim para demissão, foi considerado improbidade. Improbidade, nesses casos, é demissão. Ainda que eu ache que a coisa vai ser revista. Mas o que eu gostei mesmo, Bob Furuia, é que agora a defesa do Castor está querendo, primeiro, que o presidente sancione a nova lei de improbidade nova que eu defendi. Está correta. A Lava Jato que é contra. Não? Mas, enfim, eles veem na nova lei de improbidade uma chance favorável à defesa, não vou entrar em questões técnicas, à defesa do Castor. Então, veja você, Bob Furuia, quando é para se defender, eles vão apelar à nova lei de improbidade. Quando estava em debate a nova lei de improbidade, não, só é favorável à nova lei de improbidade os canalhas que querem impunidade. Vocês deveriam, com a devida vênia, poderem ter um mínimo de pudor na argumentação. É mentira. Caso se aprove a nova composição do Conselho Nacional do Ministério Público, o que nós vamos ter vai ser um pouco mais de rigor na aplicação da lei e menos autoritarismo, idiosincrasia, né? Juízos solipsistas, leituras subjetivas da lei, atropelos à ordem legal, desmandos, já que ninguém faz, na prática, o controle externo do Ministério Público. É mentira que haverá uma minoria de representantes, haverá uma maioria, 9 pessoas serão oriundas do Ministério Público, com a diferença de que este nono elemento é indicado pelo Parlamento, mas entre representantes do Ministério Público. Não é? E que vai poder trabalhar. Mas aí ele vai fazer o serviço do Congresso, porque ele vai ter autonomia para trabalhar, ninguém vai derrubá-lo se ele votar contra os interesses desse ou daquele. Não é? E sim, foi a falta de controle, de transparência,
que nos jogou nesse abismo. Aí eu vi outro dia falando, o que precisa é a sociedade participar, porque aí vem os demagogos, né? Não, esse controle não, precisa é a sociedade participar mais, métodos efetivos de controle. Eu nem sei o que essa gente está querendo dizer com isso. Coloca no papel a proposta. Qual é a proposta? Qual é a proposta? O que é método efetivo de controle? Vou oferecer para quem? Quem que vai? Se não for representante do Congresso, que é eleito pelo povo, vai ser quem? Ora, tenha santa paciência, já tem a OAB, que representa a consciência jurídica nacional na sua média. Não é? Quem? Parem de mentir. Parem de mentir. Parem de conversa mole. Topo fazer o debate. Agora, de novo, opinião pode ter. Só não pode chegar e falar assim, vai ter uma minoria. Vai ser uma maioria. Vai ser uma maioria. E todos na República têm de prestar contas. Agora, eu tenho batido muito no Lira. Um monte de coisa que ele tem. Esses dias mesmo, o negócio do ICMS dos combustíveis, uma aberração. Outras coisas que ele está tentando. Agora, nesse caso, não há nada de errado com essa proposta. Agora, porque o Lira endossa, eu vou ser contra? Já escrevi, aliás, a favor. Disso da nova lei de improbidade também, que também está correta. Você ser negligente, às vezes, por erro, não por dolo, não é igual a ser improbo. De jeito nenhum. Vá ver o que quer dizer improbidade. Vá ver o que significa. Eu não devo satisfação à igreja de pensamento nenhum. É isso aí.